foi instalada hoje na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Eu converso com o vereador João Jorge, do PSDB, que vai ser o presidente, preside a CPI. Vereador, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Bem, vereadora, a CPI é uma resposta a essa situação de crise que a cidade viveu desde a semana passada por falta de energia e a demora com que a Enel atendeu os casos, restabeleceu o fornecimento de energia. E ainda tem locais com problemas, não é? Isso foi na sexta-feira passada. E aí eu queria saber como é que vai ser o encaminhamento. A CPI tem um prazo de 120 dias. Só que quem sofreu perdas, prejuízos, o comércio, por exemplo, bares e restaurantes, mesmo as famílias que perderam toda a alimentação que estava na geladeira, eles querem uma indenização, né? Um ressarcimento mais rápido. 120 dias não é um prazo muito longo? Não, não é. Não é um prazo longo, porque, geralmente, inclusive, é porque as nossas reuniões, elas são semanais, mas faremos também as diligências. E você começou bem, a CPI é uma resposta aos acontecimentos. Eu diria que é uma resposta à ausência de resposta ou à resposta desastrosa que a Enel proporcionou à cidade de São Paulo depois daqueles eventos que a gente chama hoje de eventos climáticos extremos, né? Não podia demorar tanto, não podia. Nós fizemos uma comparação hoje, inclusive na CPI, que foi instalada hoje na Câmara Municipal. Nós somos em 7 membros. A Câmara está unida. Nós temos vereadores de oposição, de situação, vereadores de esquerda, de centro e de direita, para que busque essa reparação, né? Nós estamos unidos nisso. Porque já hoje, na reunião de hoje, eu estava dizendo, nós fizemos uma comparação com outras concessionárias de fornecimento de energia elétrica do estado de São Paulo. Porque as concessões são divididas, o estado é dividido. Todas elas responderam em um dia, já na sexta-feira, quase 100% já havia de restabelecimento de energia no estado. Capital e Grande São Paulo, onde a Enel atendia, hoje é o 7º dia e ainda não houve restabelecimento total. Cerca de 10 mil entre residências, comércios, serviços, indústria, ainda estão sem atendimento. Um horror, a cidade está chocada, a cidade está desapontada. E os municípios também da Grande São Paulo, também, Cotia, claro, Taboão, Grande São Paulo, Grande São Paulo como um todo. Como eu digo, eu cito sempre a cidade de São Paulo porque é a minha área de jurisdição, eu sou municipal, né? A Lesp também está com uma CPI, né, e vai avançar. Agora, eu ia perguntar exatamente isso, porque a Lesp abriu a CPI, instalou a CPI em maio. E aí, por outros fatores, que incluem, inclusive, essa questão de atendimento, de podas de árvore, de manutenção, as frequentes interrupções de fornecimento de energia e além de outros serviços. E o senhor, ao solicitar, propor a CPI, falou também da questão de investimentos e do trabalho preventivo feito pela Enel. Quais seriam os principais problemas a serem abordados, além dessa demora em reparar os danos desta vez? Bom, a gente tem que apurar. Por que essa resposta, né, foi tão demorada, tão ruim, tão catastrófica como foi para a cidade de São Paulo? E quando você olha para a CPI da Lesp, da Assembleia Legislativa do Estado, que instalaram meses atrás, já estava dando sinal. A qualidade do serviço da Enel na cidade de São Paulo já dava sinais de desmantelamento, de sucateamento, já dava sinais. De poda de árvore ou erradicação necessárias, com mais de 3 mil atendimentos atrasados. Aumentou nos últimos anos a queda de energia. E você aumenta a queda e vinha aumentando também o tempo de resposta deles. Aumentou o número de reclamações, e a Lesp estava atenta a isso. Aumentou o número de multas que a Agência Reguladora Nacional, né, a ANEEL, dava para a Enel por mau atendimento aos munícipes dessa região metropolitana. Então, já havia uma sinalização. O que eles não contavam e nós não esperávamos com o que aconteceu na sexta-feira passada, ventos fortes que chegaram a 100 km por hora, que derrubaram esses ventos, tantas árvores, e eles não estavam mais preparados. Mas aí as investigações envolvem também o trabalho da Prefeitura, porque quando há necessidade de poda de árvore, onde há linhas de transmissão de energia, fica um jogo de empurra, né? A Prefeitura demora, depois a Enel demora, e aí as pessoas que estão reclamando e cobrando o serviço ficam sem saber como conseguir agilizar, não é? Bom, é importante 2 coisas a serem abordadas. Uma é a questão municipal, que a gente sempre está atento. Eu tenho conversado também com o prefeito sobre isso, para a gente manter o trabalho da Prefeitura em dia. No entanto, a Prefeitura não pode fazer a poda daquelas árvores que estão próximas ou quase coladas, muito próximas à fiação. Então, há um convênio entre a Prefeitura
e a Enel para que a Enel faça, porque em algumas situações a Enel precisa desligar a energia daquela região para fazer a poda ou a erradicação. E eles estão com 3.000 atendimentos atrasados. E daqui a pouco a gente chega na fase de chuvas mesmo, embora a gente tenha com o El Niño muitos fatores climáticos até não previstos, inesperados, mas a temporada de chuvas em São Paulo é agora no final do ano. Por isso é que a gente, né, muitas vezes as pessoas perguntam, mas vocês são da Câmara Municipal de São Paulo. E a Enel, o contrato dela de concessão é com o governo federal. Né? Existe, quem regula isso é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Eles é que controlam, eles que acompanham os serviços. Mas nós estamos em São Paulo, eu sou vereador da cidade de São Paulo. O presidente da Câmara, Milton Leite, está muito preocupado com isso. Os vereadores estão unidos para que haja uma boa qualidade dos serviços aqui. Com essa resposta foi horrorosa, com essa resposta foi um escândalo que aconteceu. Nós voltamos à década de 60, 50, 70, quando demorava muito para voltar a energia elétrica. E demorava meia hora, uma hora, não 5, 6 dias. Com isso, a gente vai fiscalizar e vai exigir da Enel uma resposta. Por que aconteceu isso? Segunda coisa, nós vamos trabalhar para que haja um preparo da empresa para que, em situações semelhantes, como você disse, né, a temporada de chuva está chegando e cada vez mais extremos os eventos. Então, nós vamos cobrar que a Enel esteja preparada. Não descartamos, Denise, embora nós não tenhamos força nenhuma para cortar a Enel, para dar um fora Enel na cidade de São Paulo, nós não descartamos que, ao final dessa CPI, em 4 meses, dependendo da situação, porque nós vamos investigar, nós vamos fazer diligências locais, nós vamos procurar quem perdeu com isso, vamos procurar as áreas onde a Enel atua, os armazéns dela, as áreas onde elas mantêm seus caminhões, fiação. A gente sabe que o estoque deles de fios não foi suficiente para atender. Então, não descarte, não vamos descartar a possibilidade que, ao final, nós recomendemos ao governo federal o cancelamento do contrato da Enel na cidade de São Paulo. Inclusive, o prefeito Ricardo Nunes chegou a questionar os termos do contrato que foi feito quando houve a privatização da Eletropaulo, que foi quando a Enel entrou na cidade de São Paulo, exatamente por não prever essa ampliação dos investimentos e adequação a novas condições, não é? Porque as condições climáticas não são estáveis, né? Você não tem a dúvida. Hoje, os contratos de privatização já estão mais avançados. Naquele momento, em 1998, eu digo que o Brasil estava praticamente começando o processo de privatização, que iniciou de verdade com Fernando Henrique, em 1995. E você vê, por exemplo, a privatização da telefonia, da comunicação, internet, isso avançou. Então, mas aí tem concorrência, né? No caso da telefonia é diferente, não tem a reserva de mercado. É isso. Você falou muito bem. Por isso que é importante que, às vezes, muita gente está se aproveitando para dizer assim, mas a privatização é ruim. Olha o que está acontecendo. Não, desculpa, mas desde quando o serviço público em algumas áreas era bom, né? E nessa área precisava de muito investimento. Fiscalização também, em relação ao procedimento. Porque a gente pegando a CPI da Alesp, eles vão investigar a atuação de 2018 a 2023. É um longo período em que foi sendo registrada uma piora dos serviços e do atendimento à população. No nosso caso, é bem focado. A nossa CPI vai focar esse período. Por quê? Quais foram os problemas que levaram a esse desastre, essa resposta catastrófica da Enel? Diminuíram mesmo o número de equipes? O que aconteceu? Investimentos, os técnicos estavam preparados? Quantas equipes? Inclusive, nos parece que eles mentiram no começo. Falaram que tinham 1.000 equipes trabalhando já na sexta e sábado. Depois nós descobrimos que eram 300, na verdade. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. E, se me permite também, um dos focos da nossa CPI é exatamente isso que você falou, é o ressarcimento. Muita gente acha, mas os supermercados, muitos supermercados, aquelas câmeras frigoríficas perderam, empresas que não trabalharam, tiveram prejuízo, mas também a gente vai olhar para aquela família que tinha 1 litro de leite, 1 quilo de carne, alguma coisa na geladeira e perdeu. E às vezes é tudo que ela tinha. Comprou com dificuldade, perdeu e às vezes não tem como comprovar, não tem como recorrer à justiça, não é? E nós da Câmara vamos encontrar mecanismos para fazer com que a Enel faça o ressarcimento do prejuízo que essas pessoas tiveram. Nessa lista aí de reclamações da Alesp tem inclusive a não aplicação daquela tarifa social. Esse é outro problema que a Alesp também está investigando. Mas eu agradeço muito a participação de João Jorge, que é do PSDB e agora presidente da CPI da Enel na Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigada, vereador. Obrigado, boa noite.